Então eu gostaria hoje de continuar este assunto. Falei no ano passado do duplo propósito de Deus, desta verdade fundamental para a compreensão das Escrituras, de que Deus tem agido para com o homem de formas diferentes ao longo dos tempos, e ele tem um duplo propósito, em particular na encarnação. O facto de o Senhor Jesus Cristo ter vindo a este mundo. Tem outros propósitos duplos que não convém nós distinguirmos na sua crucificação, no seu sepultamento, na sua ressurreição, na sua ascensão e também na sua segunda vinda. Particularmente este duplo propósito da segunda vinda é muitas vezes confundido e leva a más interpretações até dos acontecimentos atuais. Havia até alguém que, em tempos, tinha a Bíblia e o jornal abertos de lado a lado e depois dizia, olha, isto, está aqui aquilo, está aquela notícia, diz respeito a esta profecia, aquela outra notícia diz respeito a esta profecia. Isso não é a forma correta de estudar a palavra de Deus. Acho que uma melhor maneira de olhar para alguns jornais é ter a Bíblia e ter o jornal. Havia não sei se era crente ou era cristão, pelo menos, não sei se seria um crente nascido de novo, mas dizia, eu gosto todos os dias de ler a Bíblia e não sei qual era o jornal, mas um jornal pouco amigo da Bíblia, sei lá, o New York Times. Gosto de ler a Bíblia e o New York Times para saber como é que os dois lados estão. Ou seja, o lado de Deus e o lado do mundo, o lado do diabo. Era essa a brincadeira que ele queria fazer. Mas então nós temos de perceber que na palavra de Deus temos um duplo propósito na encarnação. Um propósito profetizado desde os primeiros tempos. Nós vemos, por exemplo, Deus a falar logo no início. Qual é a primeira referência que vocês recordam sobre vir alguém a este mundo para realizar a obra da nossa redenção? Nós agora compreendemos. Mas qual foi a primeira profecia relacionada com isso? Como? Gênesis 3, nós vemos isso, em que Deus fala logo desde o início, ou seja, é profetizado desde o início a vinda de alguém. Então nós vemos em Gênesis 3,15, está ele a falar à serpente, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós vemos desde aqui, creio que é a primeira referência à vinda de alguém para ferir a cabeça da serpente, e nós percebemos mais tarde que de facto é o Senhor Jesus Cristo, o Messias. Ora bem, nós na semana passada falámos um pouco sobre João Batista, sobre os seus pais. Os seus pais tinham nomes muito interessantes, do ponto de vista bíblico. Quais eram os nomes dos pais de João Batista? Isto nem é de escola dominical, isto é de conhecimento básico. Não é preciso ter vindo à lição da semana passada. Ninguém pode dizer, eu não vi na semana passada, não sei. João Batista, os seus pais eram Zacarias e um nome muito bonito, que o Pedro gosta, é Isabel. Zacarias e Isabel. Muito bem. Então, estes dois nomes tinham um propósito, possivelmente até os próprios pais, tanto de um como de outro, tinham bem presente as promessas que Deus tinha feito. Zacarias significa, já agora este nome, Zacarias, o Yah normalmente significa Jeová, e significa, então, Jeová lembrou-se. E Isabel, que acaba em El, que significa Deus é jurador. Então estes dois nomes, Jeová lembrou-se e Deus é jurador, sempre que estes nomes eram mencionados, ou a chamá-los, ou alguém se referia a eles, ou pensava neles, lembrava sempre das promessas de Deus, que Deus é um Deus que promete, e um Deus que se lembra. Por vezes pode demorar muito tempo. Nós vemos como a nação de Israel esteve muito tempo, por exemplo, onde? Em que esperaram muito tempo pelo livramento do Senhor. No Egito. Mas a dada altura Deus lembrou-se. Atentou para a aflição do seu povo. E veio e libertou-os.
Deus pode demorar a cumprir as suas promessas. Pode até parecer que Deus se esqueceu. Deus, enfim, as suas promessas não são verdadeiras, ou quem nos transmitiu essas promessas que Deus terá feito é tudo uma história que não merece crédito. O apóstolo Pedro até fala disso na sua segunda epístola, sobre as promessas de Deus, daqueles que escarnecem, não é? E dizem onde está a promessa da sua vinda. Agora não tenho bem presente essa passagem, mas fala de alguns... 3:4, exatamente. Obrigado. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E mesmo nós hoje, pode até gerar, naqueles que não estão bem firmados na palavra de Deus, já são 2000 anos de espera. Deus prometeu, na sua palavra, que viria para buscar a sua igreja. Podemos até dizer, o apóstolo Paulo esperava que fossem no seu tempo. E durante largas gerações, todos os crentes, ao longo dos tempos, têm pensado, é agora que o Senhor vem. É agora que o Senhor vem. E alguns, erradamente, com base no cumprimento de profecias. Alimentam esta esperança e, de facto, apenas caem em descrédito e criam uma expectativa errada. Mas, de facto, pode levar a um certo desalento, um certo desânimo. Principalmente à medida que nós nos vamos aproximando da parte final das nossas vidas, pode levar a nós a pensar, mas então, Deus prometeu que vinha, não vem. Pensava que Ele vinha no meu tempo de vida e não vem. Mas não deve ser por causa disso que nós vamos deixar de acreditar que o Senhor vem e que mesmo que não venha, na pior das hipóteses, daqui a 100 anos todos nós estaremos com o Senhor. Na melhor das hipóteses. Percebem o que é que eu quero dizer? Então, mesmo os pais de Zacarias poderão não ter visto esta vinda do Messias prometido, tinham esta consciência, tinham esta certeza de que Deus é um Deus que jura, um Deus que se lembra. E nós vemos como as coisas começaram a mudar com estas duas pessoas, com este homem e com esta mulher, porque nós conhecemos o relato bíblico, falámos um pouco sobre ele, sobre Zacarias, enquanto estava no templo, apareceu um anjo, fez-lhe promessas sobre ter um filho, ele não acreditou, ficou mudo, e nós vemos como depois as coisas se desenrolaram, chegou à altura de dar um nome ao seu filho, toda a gente esperava que ele desse o nome, lhe desse o nome de quem? Toda a gente esperava o quê? Zacarias desse que nome ao seu filho? Zacarias, que era o que esperavam, mas ele não deu esse nome. Nós temos então o cântico que depois temos a seguir, o cântico de Zacarias, em que ele diz, em Lucas 11:67, e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, porque ele ficou mudo até que acontecesse aquilo, não é? E a seguir ele ter nascido e ele ter dito que é escrito que o seu nome é João, nós lemos a seguir o seu cântico, que fala destas profecias que Deus tinha feito acerca do Messias, daquilo que estava prometido para cumprir as promessas feitas aos pais. Então Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo, bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de David, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has diante a face do Senhor a preparar os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus,
com que do Oriente e do Alto os visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. É particularmente interessante dois nomes que são referidos aqui nesta passagem. Que dois nomes são? Quais são os dois nomes que são referidos? Abraão e Davi. E é particularmente significativo estes dois nomes. São dois dos homens de Deus do passado a quem Deus tinha feito promessas. Abraão, a quem Deus tinha prometido uma terra, para a terra que te mostrei, prometeu que na tua descendência serão o quê? Qual era a promessa que Deus fez? Exatamente, na tua semente serão benditas todas as nações. E é particularmente interessante que isto para Abraão era o quê? O que é que a Bíblia chama destas palavras que Deus disse a Abraão? É chamado de Evangelho. O Evangelho pregado a Abraão, qual foi? Não foi Senhor Jesus Cristo, morreu pelos teus pecados, crê nele, como teu único e suficiente Salvador. O Evangelho foi Gálatas 3:8, ora tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho. Abraão dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então, nós vemos nesta passagem e noutras que Deus tinha prometido não só uma terra a Abraão, como tinha prometido também que na sua descendência todas as nações seriam benditas. Então vemos também o nome de... Qual é o teu nome? Davi. Porque o reino... Davi está sempre associado ao reino de Israel e várias promessas tinham sido feitas também referentes ao Messias, como sendo rei de Israel. Claro que ele não veio reinar como muitos esperavam, não veio reinar como possivelmente até os magos terão pensado, não é? Os magos foram à procura do Senhor Jesus Cristo, não onde ele estava, mas em Jerusalém, porque pensavam que seria o rei, portanto nasceria em Jerusalém. E nós vemos também sobre Abraão e Davi, nós vemos logo no primeiro versículo do chamado Novo Testamento, que o Senhor Jesus Cristo é quem? Filho de Davi e filho de Abraão. Então era importante fazer esta ligação do Messias com estes dois homens de Deus do passado, porque o reino tinha sido prometido à descendência de Davi e a terra tinha sido prometido à descendência de Abraão, e assim o Messias deveria ser filho tanto de um como de outro. Reparem que é importante nós notarmos que todas estas promessas feitas dizem respeito a quê? À terra e ao... Quais são as duas palavras-chave? À terra e ao reino. Terra e reino. Atenção, não há aqui nada... Não há aqui nenhuma menção ao povo de Deus ir para o céu. E não há aqui nenhuma referência à igreja. Ou seja, é importante nós percebermos que há aqui diferenças. Estas promessas foram feitas em relação a um povo terreno e em relação ao reino. Não diz nada, não há aqui qualquer referência em relação ao povo de Deus celestial, à igreja, nem à esperança celestial deste povo celestial. Ora bem, vamos ver aqui algumas passagens sobre a terra prometida, sobre as promessas que Deus tinha feito em relação a este Messias. Então vamos ler aqui rapidamente em Ezequiel 37, várias promessas que Deus fez sobre a terra, sobre o Messias aqui na terra. De acordo com a profecia, o povo de Deus deveria ser reunido com esta terra prometida. Então, em Ezequiel 37, versículo 21 e 22. Disse-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações por onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra.
E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e o rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais, para o futuro, se dividirão em dois reinos. E isto porque, certamente muitos de vocês sabem, os que não sabem, ficam a saber que, nesta altura, o que é que tinha acontecido? Nesta altura, já há algum tempo, o que é que tinha acontecido com a nação de Israel? Tinha sido dividida na altura do rei Roboão, filho de Salomão. O reino de Israel foi dividido entre o reino, passou a ser chamado reino de Israel, e o reino de Judá. Mas reparem que esta passagem, lá está, é uma daquelas que muitos, olhando para o jornal, olhando para os acontecimentos terrenos, o que é que podem pensar nesta passagem? O que é que isto, para alguns que não têm o entendimento de que neste momento, neste presente tempo, não há cumprimento de profecias, podem pensar que esta profecia se cumpriu quando? Quando é que pode parecer que esta profecia se cumpriu? 47? Sim, em 1947, exatamente. Já não me lembrava quando foi 47, foi a fundação do Estado de Israel, não é? Fez 70 anos e alguns já estavam aqui a fazer contas, a dizer que 70 anos é o tempo de uma geração, por isso há de acontecer alguma coisa. Infelizmente, as pessoas que não entendem os propósitos de Deus confundem tudo e pensam que aquilo que aconteceu sob o mandato, por assim dizer, de, não sei se já foi as Nações Unidas, ou foram várias nações que patrocinaram o regresso dos judeus à terra que tinha sido deles e fundaram o Estado de Israel. Muita gente acha que aquilo foi um cumprimento de uma profecia e, portanto, isso está totalmente errado. Aquilo foi a mão do homem que fez. No futuro há de ser a mão de Deus a intervir. Portanto, convém-nos não fazer este tipo de confusões. Então, lembro-nos de uma outra passagem em Isaías. Isaías 2. Isaías 2. Versículos 1 e 2. O 2 diz é que tem mais interesse para nós. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exaltará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Ou seja, vemos aqui que o povo de Deus deveria ser reunido na sua terra, aqui exaltado acima de todas as outras nações, e há alguns que dizem que realmente Israel é uma nação superior às outras. Nós vemos até, há muito esta ideia de que nós devemos promover o sucesso da nação de Israel, devemos proteger, e nós vemos isso particularmente nos Estados Unidos, que há muita gente que Israel, e até há alguns crentes, eu vou lembrar de um ou outro, que Israel é a menina dos olhos, a dada altura diz que são menina dos olhos de Deus, não é? Mas para alguns crentes também é a menina dos olhos deles. Mas não é este Israel, não é este país que não quer nada com Deus, verdadeiramente, mas muitos, infelizmente, fazem confusões. Em Sofonias, quem tiver dificuldade em encontrar Sofonias está antes de Ageu e depois da Abacuque. Ou seja, não ajuda muito, não é? Por isso é que é importante saber aquela musiquinha com os livros da Bíblia. Abacuque, Sofonias 3:15. Sofonias 3:15, lemos. O Senhor afastou os teus juízos. Ou podemos ler antes, o versículo 14. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, e regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Fala aqui também do Messias como sendo o seu Rei. E lá está. Alguns dizem que exterminou o teu inimigo. Alguns eram capazes, quando foi aquela guerra, eu não sou desse tempo, mas a guerra dos 6 dias, em que Israel derrotou os seus inimigos, juntaram-se todos, não foi? Alguns recordam-se melhor disso, juntaram-se ali todos aqueles povos, todos aqueles países à volta, e Israel em pouco tempo conseguiu derrotá-los.
cumprimento desta profecia? Não. Não foi o Senhor. Diz, Pedro. Também nós sabemos, realmente sabemos que neste presente momento, o Senhor faz distinção. Sim. O reino de Israel existe a Igreja, mas tu achas que ela não terá a sua importância? Porque assim, ela não deixou de ser o que Deus deixou. Tu achas que já não é o povo de Deus neste presente, que vai passar a ser os descendentes deles? Eu tenho algumas dificuldades a responder a essa pergunta. Eu creio que tem um lugar especial para Deus, porque é descendência de Abraão e irá retomar o seu programa com Israel, mas não sei se tem, sinceramente, não sei se tem um papel, neste momento não tem um papel, não tem. Para ti, não continua a ser o povo de Deus? Ou não? Neste presente tempo, Deus derrubou a separação que havia no meio e trata todos por igual. Eu se calhar caio no extremo oposto de alguns, não é? Para mim, pessoalmente, eu vejo como sendo iguais a todas as outras nações. Porque a Bíblia fala em nação de Israel, não é? Os judeus, os gentios, mas agora não há diferença. Não sei se alguém tem algum pensamento sobre isso. Eu sei que se tivéssemos aqui alguns irmãos, não me deixavam dizer isto. Sim. Não sei se alguém. O que ele escolheu. Sim. E cabe criar para ter. É assim. Depois Eu creio que há aqui uma proteção de Deus, nomeadamente a não deixar que a nação seja exterminada. Ou seja, aí Deus tem promessas feitas para eles. E durante milénios, literalmente milénios, eles foram perseguidos. Foram perseguidos em todo lado. Os romanos tentaram, ou quase que os destruíram. Depois, na Idade Média também foram muito, muito perseguidos, não é? Tiveram de se fazer os tais cristãos novos, não é? As alheiras, não é? Tudo isso, nós conhecemos minimamente essas histórias, e depois culminou com Hitler, que tentou mesmo, se calhar movido até por um entendimento deficiente das Escrituras, ou se calhar alguns até, posso imaginar alguns evangélicos na altura, até alguns cristãos acharam muito bem. Vemos também outros, um homem de Deus, o Lutero, também era contra os judeus, mas de facto Deus, no meio de toda esta perseguição e tentativas do diabo de exterminar por completo, Deus protegeu, porque Deus tem um propósito futuro para essa nação. Aí sim. E a dada altura, até em Malaquias, nós vemos como a nação de Israel estava triste, estava decepcionada com Deus, duvidando do seu amor, e Deus a dada altura diz, porque começa logo assim: eu vos amei, diz o Senhor. E a nação de Israel diz: em que nos amaste. E Deus depois faz a comparação entre Israel e a descendência de Esaú, que são nações irmãs praticamente, porque Esaú era irmão de Jacó, e então Deus mostra como, apesar de tudo, ele tem protegido, tem tido um carinho especial para com esse povo. Agora, no presente tempo, para além desta proteção que teve de não deixar que fosse exterminado, porque se calhar houve outras nações, outros povos que terão sido exterminados ao longo dos tempos. E Deus, com a nação de Israel, não permitiu neste presente tempo da dispensação da graça. Eu não sei se alguém tem algum pensamento mais... Sim. Em Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre este povo, sobre a importância de Israel. Já nos dias dele, por exemplo, em Romanos 9, nós podemos ir lá ver no instante, ele está a falar da história deles, não é? E ele diz no verso 1, Romanos 9, em Cristo digo a verdade, não minto, dando testemunho da minha consciência, que tenho grande tristeza e continua dor no meu coração. Isto é por causa de Israel, não é? Porque depois diz mais à frente, por quem é que eu senti esta dor? E verso 3, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Portanto, está a falar de Israel, que são israelitas, lá está,
dos quais é a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Portanto, ele diz, não que a palavra de Deus haja faltado, mas nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência. Portanto, é uma série, neste capítulo fala sobre esta importância deste povo, não é? Que de facto continua a ter uma história nos planos de Deus. Portanto, eu acredito, e depois ele diz no verso 10, no capítulo 10, aliás, ele diz, irmãos, o meu desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Claro que agora o propósito de Deus é diferente para a igreja. Deus quer que os judeus e gentios façam parte deste povo. É este o propósito de Deus, sublime a sua igreja. Contudo, como estamos a ver, Israel não deixa de fazer parte dos planos de Deus. Isto é, e como acabaste de dizer bem, Deus não vai permitir que este povo, como outras nações, foram extintas. Porquê? Porque já Paulo nos dias falava, qual era o desejo de Paulo? Era que eles se convertam, também se arrependam, não é? Porque este povo teve muita importância até Cristo, portanto, até a vinda de Cristo, os profetas, por aí fora. Portanto, eu acho que é a importância desta história que eles têm relacionado com o povo de Deus. Embora não fazendo parte especificamente, porque agora, como disse, seja de adjetivos. Não há diferença, não é? Exatamente. O Paulo diz, essa parede foi derrubada, isso tudo. Agora, de facto, que este é um povo que Deus continua a ter nos seus olhos. Qual é o propósito de Deus para eles? É que eles se arrependam, se convertam, e então aí Deus poderia manifestar algo mais sublime a respeito deles, não é? E aliás, Paulo, por isso é que nós lemos nesta carta aos Romanos, no capítulo 9, no capítulo 10 e 11, uma série de capítulos que fala sobre a importância deste povo, do povo de Israel. Mas fizeste bem. E eu creio até que... Agora, desculpa, pronto, é claro que eles agora estão num estado de incredulidade. Sim. Não é? Ou seja, não é... Há não... crentes lá, provavelmente, há poucas pessoas lá, não é? Mas o que eles estão a fazer agora, aquilo que eles estão a forma como eles estão a agir, apesar de no meio daquele conflito entre Israel e entre os israelitas e palestinianos, eu tendo mais para o lado dos israelitas, mas não por causa de serem povo de Deus. Não é nesse sentido. E também costumo dizer que não é daquela forma que eles têm direito àquela terra, e aquela terra há de ser deles, mas não é daquela forma. Por eles. Mas fizeste bem, não há nada como pegar na palavra de Deus e não estamos a dar as nossas opiniões. Então, agora não estou bem certo, mas creio até que no julgamento das nações, no final dos tempos, a forma como as nações trataram a própria nação de Israel também será tida em conta. Exatamente. Portanto, alguns estão basicamente tramados. A forma como tratar. E talvez até haja um pouco este espírito em alguns destes. Alguns serão crentes. Não, temos de tratar bem a nação de Israel. Eu acho que todas as nações devem ser bem tratadas. Particularmente se tiverem a agir bem. Mas agora vamos chegar ao ponto como que há alguns pontos que tu tens que, para cumprir as promessas de Deus, tens que ir a Israel. Sim. Claro que há uma certa idolatria. Acho que até falei disso há algumas semanas. Que há pessoas que afirmam claramente e corretamente que a idolatria Deus condena a idolatria de imagens, mas há alguns que quase idolatram uma nação e uma terra. Não, claro, eu gostava de claro. Assim, se calhar neste momento não gostava nada dele. Gostava dele, mas acho que não. Acho que prefiro ver fotografias e vídeos, e lá neste momento acho que não é particularmente boa ideia. Queria só ver aqui mais algumas passagens para terminarmos. Mas obrigado pela pergunta. mas acho que principalmente o Eduardo deu aqui uma boa explicação. E então, quero ler Sofonias 3.15, lemos, e Zacarias 8.13. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento, penúltimo profeta. Depois temos outro em Malaquias 3.12, em que nos fala de esta nação
ser uma bênção para todos os outros. Então, Zacarias 8,13. E há de acontecer, ao caso de Judá, ao caso de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. E depois, em Malaquias 3:12. Malaquias 3:12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados e vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, quando chamou Abraão, em todas aquelas promessas que fez, ele disse, e tu serás, sabes o quê? Uma bênção. Exatamente. Esta promessa já vinha sendo feita. E em Jeremias, uma última passagem, que já não temos mais tempo, sobre estas promessas que Deus tinha feito acerca do seu Messias, acerca do propósito dele na sua vinda. Então, Jeremias 23:5 fala do renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi o renovo justo. Ou seja, lá está Davi, não é? O rei Davi. E, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com que o nomearão o Senhor, justiça nossa. É claro que nós sabemos agora que este propósito de Deus está temporariamente suspenso. Muitas destas profecias não estão cumpridas, verdadeiramente. Não, e muito importante, não estão agora de maneira alguma a ser cumpridas. E, portanto, nós temos de perceber estas distinções. Deus está agora a derramar graça sobre este mundo e temos de ter cuidado quando lemos estas passagens, não estarmos a ler Efésios. Não estamos a ler Efésios ou Romanos, ou seja, passagens dirigidas à Igreja ou princípios que estão, promessas dirigidas à Igreja, e estar a lê-las ali. Ou vice-versa. Muito cuidado em fazer estas confusões. Também temos de fazer esta distinção. E vamos se calhar ficar por aqui. Gostava de falar mais um pouco, mas e não é por causa da pergunta do Pedro, que não atrasou muito, mas isto tem muito que se lhe diga. Então nós vemos o Senhor Jesus Cristo como vindo de acordo com a profecia, é o filho de Davi, o filho de Abraão. Ele havia de vir reinar em glória sobre Israel e sobre o mundo, e mesmo que nós vamos ver depois o seu sofrimento pela transgressão do seu povo, que nós lemos, por exemplo, em Isaías 53, estava profetizado a sua obra de tirar o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e mesmo o seu ato de ferir a cabeça da serpente, que nós vimos em Gênesis 3:15, tudo isto fazia parte do propósito profético da sua vida. E nós, se Deus quiser, iremos ver, não para a semana, mas daqui a 2 semanas, iremos ver o propósito de Deus para a encarnação do Senhor Jesus Cristo, para a sua vinda a este mundo, mas um propósito que estava oculto. Um propósito que foi revelado através do apóstolo Paulo, um propósito que diz respeito não à nação de Israel, mas um propósito que nos diz respeito a nós diretamente. Claro que não vamos desprezar, não vamos menosprezar ou relevar para segundo plano estas promessas que Deus fez à nação de Israel, mas devemos compreender a quem elas foram feitas e perceber, muito importante mesmo, isto tem efeitos práticos na nossa vida, de dia a dia, não acreditarmos naquelas pessoas que dizem que está a cumprir-se a profecia tal ou outra. Muito cuidado, porque senão vamos andar aqui à deriva e vamos andar sempre com aquela expectativa de que há aqui estas profecias todas e depois vem aquela e depois praticamente nada bate certo. E infelizmente esses profetas, estes que se põem a adivinhar,
caem em desgraça vez após vez, mas continuam sempre a falar, sempre a dizer, sempre a fazer profecias. Todos os anos há gente que profetiza que o Senhor Jesus Cristo vai voltar porque aconteceu não sei o quê, porque já se passaram 70 anos da fundação do Estado de Israel, porque arranjam sempre coisas, e nós temos de ser mais sábios do que acreditar nisso, não é? Ficamos então por aqui.